Imagina só a cena. Um cavaleiro medieval, aquela armadura pesada de cota de malha, uma espada enorme e reluzente na mão, o escudo levantado, tipo, totalmente pronto para as cruzadas. Certo, a imagem clássica. Isso. Agora tira o inimigo físico desse campo de batalha e coloca esse mesmo cavaleiro sentado, em silêncio absoluto, lendo fundamentos de psicanálise e praticando meditação contemplativa. Nossa, é um contraste gigantesco. Demais, né? Soa como um absurdo histórico ou, sei lá, um roteiro de um filme alternativo super conceitual. Mas olha que loucura! Essa é a fundação literal do documento que a gente vai desbrasar no nosso mergulho profundo de hoje. Exato. O Manifesto Filosófico Religioso da Ordem Pactis. E, antes que eu me esqueça, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma análise aqui com a gente. Eu confesso que eu estou muito animada com esse material. E não é para menos. Essa quebra de expectativa, tanto estética quanto filosófica, é justamente o que torna a leitura inicial desse documento tão intrigante. Com certeza. Porque, o que a gente tem em mãos hoje não é um manual de reconstituição histórica, como alguém poderia pensar pelo nome. É um texto bem denso que estrutura todo o pensamento de uma organização voltada para o aperfeiçoamento integral da consciência. Os famosos, quer dizer, como eles mesmos se chamam, os templários contemplativos. Isso mesmo, templários contemplativos. Mas acho que vale a pena a gente já fazer um aviso de imparcialidade bem rápido aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Por favor. É sempre bom lembrar que o nosso papel nessa análise não é de forma alguma endossar, validar ou até mesmo criticar a visão de mundo que eles apresentam, tá? Sim, a gente não está aqui para julgar. Perfeito. A nossa proposta é entrar na engrenagem lógica deles. A gente vai explorar imparcialmente as ideias contidas no texto original e tentar entender, assim, como essa organização estrutura o próprio pensamento, né? Isso aí. E como eles conectam arquétipos tão antigos com ferramentas psicológicas super modernas. Exatamente. E para entender essa ordem de verdade, o melhor ponto de partida, na minha opinião, é observar o que eles desconstroem primeiro. A visão tradicional do divino. Isso me deu um baita nó na cabeça logo nas primeiras páginas do manifesto. Sim, a demolição ali é completa. Total. Aquela imagem clássica, sabe? Do Senhor de barba branca no céu, aquele juiz que interfere na nossa vida e altera o curso das coisas. Então isso simplesmente não existe para eles. Zero. A substituição que eles fazem é conceitualmente muito densa. O manifesto foca no que eles chamam de o todo. O todo, com letra maiúscula. Isso. Uma consciência universal, infinita e, o mais importante, indivisível. A implicação direta dessa ideia é que não existe uma separação ontológica. Como assim, para quem não é da área da filosofia? Não existe uma barreira isolando um ser humano que seria profano de um reino divino que seria sagrado. Entende? Para eles, tudo emerge da mesma fonte. Tudo é o todo. Mas peraí, a gente precisa falar de uma figura importante. Porque se não tem esse Deus personalista e interventor, como é que fica a figura de Jesus nisso tudo? É uma ótima pergunta. Porque a grande maioria das ordens que usam essa estética templária carrega uma base cristã fortíssima, né? Eles simplesmente descartam a existência de Jesus. Longe disso. Mas a releitura que eles fazem é bem drástica, eu diria. Jesus de Nazaré aparece no texto, sim, só que ele é totalmente destituído daquela roupagem de salvador exclusivo. Ou de divindade inatingível, né? Exato. No manifesto, ele é posicionado como um mestre iniciático. É como se ele fosse um filósofo espiritual que, pelo esforço próprio, atingiu um nível de consciência elevadíssimo. Entendi. Ou seja, a regra de ouro do grupo não é ajoelhar e adorar a figura histórica de Jesus. A regra é, tentar hackear o estado mental dele. Hackear é uma palavra excelente para isso. Sim, porque a ideia é aplicar na prática o que ele compreendeu. E, nossa, isso muda tudo. Porque tira todo aquele peso de veneração cega e joga a responsabilidade diretamente no colo de quem está estudando. E isso tem ligação direta com a completa ausência do conceito de pecado na doutrina deles. Se a gente conectar isso com o panorama geral da filosofia pactense,
Faz todo sentido. Ah, me explica melhor isso do pecado, porque para mim é fascinante. Claro. O texto deles é bem categórico ao rejeitar a ideia de pecado. Para eles, o bem e o mal deixam de ser forças cósmicas duelando no universo, sabe? Anjos contra demônios. Aham. Eles passam a ser apenas qualificações humanas sobre as consequências das nossas próprias ações. Certo. Então, ações construtivas são as que geram harmonia e expansão. E ações destrutivas são as que geram desordem e ignorância. Fim da história. Certo, vamos destrinchar isso porque isso é muito a minha praia. É praticamente uma física da moralidade. Física da moralidade. Gostei. Lembra da terceira lei de Newton da escola, a ação e reação? Sim, claro. Na visão deles, parece que é exatamente isso aplicado ao comportamento. Não tem, tipo, um juiz divino com um caderninho anotando seus erros e aplicando castigos de cima para baixo. Não mesmo. É só o próprio indivíduo tropeçando nas próprias pernas caso ele não preste atenção por onde está andando. É ação e consequência natural. É isso. E por que isso importa tanto? Porque essa visão remove completamente a mentalidade de vítima e transfere toda a carga, toda a responsabilidade ética diretamente para a consciência da própria pessoa. Só que, parando para pensar, na teoria isso soa super maduro, libertador e tal, mas na prática, não é um peso meio esmagador? Com certeza é pesado. Imagina dizer para alguém que está passando por uma crise terrível que todo o caos na vida dela não é um teste de Deus, não é obra do diabo, não é azar, mas sim reflexo da própria ignorância ou falta de habilidade. Parece quase cruel, um choque de realidade muito brutal. E é aí que entra o ponto central deles. Como você sustenta uma estrutura moral sem o velho medo do inferno, através da clareza? Ao invés da punição externa, entra a lei de causa e efeito. Tá, me dá um exemplo prático para ficar mais claro para quem nos ouve. Imagina alguém que sofreu uma demissão surpresa, levou uma traição ou um projeto faliu do nada. Um desastre total. Isso. O reflexo normal da maioria das pessoas seria procurar um culpado fora. Ah, foi a crise da economia, foi o chefe, que é um carrasco, o universo conspirou contra mim, karma ruim. Como um templário contemplativo da ordem veria esse desastre? Pela lógica estrita do manifesto, essa pessoa seria forçada a fazer uma autoanálise bem desconfortável. Ela não pode olhar para o céu e pedir um milagre ou resgate, porque o todo não é um gerente que você suborda com promessas, né? Exatamente. O todo não negocia. Então a pessoa teria que se perguntar onde a minha própria falta de lucidez me colocou nessa situação. Nossa, é duríssimo. Quais pequenos sinais eu ignorei há meses atrás? Como a minha ação, ou até a minha inação, contribuiu para essa desordem toda? A dor não é um castigo cósmico, é só a consequência de não estar lúcido o suficiente. Mas isso exige uma resiliência emocional absurda, porque é muito mais fácil e confortável dizer, faz parte dos planos de Deus. É muito mais duro bater no peito e falar, eu falhei em ser lúcido. E é para isso que serve o que eles chamam de treinamento da consciência, o eixo central deles. Porque aceitar a culpa na teoria é uma coisa, ter a habilidade mental para não surtar no meio do caos é outra completamente diferente. O tal campo de batalha da mente. Isso. O manifesto fala que o verdadeiro iniciado não é aquele que apenas acredita, mas sim aquele que investiga. Eles não reivindicam a verdade absoluta. O dogma deles é não ter dogma. O que me leva à lista de ferramentas que eles usam para essa investigação, porque parece a grade de matérias de uma universidade super alternativa. Eles misturam tradições antigas, filosofia, história, psicanálise pesada e ciência contemporânea. Sim, é uma abordagem multidisciplinar bem robusta. Para eles, simplesmente não existe conflito entre ciência e espiritualidade. As duas coisas andam de mãos dadas. Mas aí eu vou jogar real aqui e levantar uma bandeira vermelha, pode ser? Opa, manda. Se a ordem valoriza tanto assim o intelecto, a ciência, o pensamento crítico, eles não correm o seríssimo risco de transformar essa espiritualidade toda num mero clube de leitura acadêmico? Clube de leitura é uma boa analogia. Sabe, ficar debatendo Freud, comportamento humano numa roda de amigos. Onde é que fica a vivência real?
Porque só retórica não traz transformação profunda. Olha, o que é fascinante aqui é que o próprio manifesto ataca essa armadilha acadêmica de frente. Eles são muito claros de que o conhecimento, para eles, não é um acúmulo de informações para inflar o ego. Não é para tirar 10 na prova. Exato. O conhecimento é um instrumento operacional de transformação. Eles usam o intelecto para mapear o caminho, mas exigem a prática para realmente percorrê-lo. Se você não praticar a meditação, o domínio emocional diário, o estudo não serve para nada. Então, a carga teórica super pesada serve basicamente para a pessoa saber o que está enfrentando quando fecha os olhos para meditar? É o mapa do território. E tem mais, os rituais também entram aí. Porque muita gente ouve ritual e pensa em mágica, né? Ah, total. Velas, caldeirão, poções, alterar a realidade física. Mas no sistema pactense, os rituais existem apenas como ferramentas pedagógicas e simbólicas. Não tem superstição. Eles servem para acessar estados de consciência específicos e alinhar a intenção mental com a ação física. É uma âncora psicológica, não um passe de mágica. E isso me traz direto para a estética. É aqui que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. O tal do simbolismo do templário contemplativo. Porque explica por que eles escolheram se vestir de cavaleiros medievais. Sim, a ponte perfeita entre o estudo e a transformação interna. Porque, a adoção de graus das vestimentas e insígnias templárias não é porque eles acham que são descendentes literais dos guerreiros das cruzadas, né? Não tem essa continuidade histórica. Nenhuma. O texto afasta completamente essa ideia. É tudo uma linguagem simbólica consciente. Gente, isso é genial. É como se eles tivessem criado uma gamificação do próprio autodesenvolvimento. Pensa bem, é usar um avatar superpoderoso para enfrentar os próprios demônios internos. Gamificação, isso faz muito sentido. A contemplação para eles não é uma coisa passiva, ficar ali parado num mosteiro. Eles chamam de lucidez ativa. Lucidez ativa? E a espada? A espada, no caso, é o símbolo maior do discernimento. A lâmina que corta a ilusão e separa a verdade da mentira. E o campo de batalha? O campo de batalha é a própria mente, a consciência humana. Nossa, o que mais chama a atenção de quem acompanha esse tipo de tema é justamente ver uma espada sendo usada como metáfora para foco mental. A armadura, então, funciona como um firewall para a cabeça. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como eles veem a tradição. O manifesto diz que a tradição não é uma prisão, é um ponto de partida. A armadura é o firewall contra as distrações do mundo, sim. E os símbolos perdem aquele caráter de veneração cega. Eles viram mapas psicológicos para esse indivíduo que está em constante construção. A vitória ali não é matar um inimigo físico. A vitória é a lucidez. É enfrentar as próprias limitações. É um trabalho muito solitário e bem difícil. O que nos leva à questão prática e talvez a mais curiosa do documento. O processo de entrada. Sim. Como é que alguém entra numa escola assim? Porque eles rejeitam ativamente aqueles seguidores que são dependentes emocionais. Eles querem investigadores autônomos. Exato, eles não querem rebanho. Então como funciona o ingresso? Não deve ser aquele clichê do convite secreto ou um juramento de sangue de olhos vendados no meio da floresta. De jeito nenhum. O manifesto descreve o ingresso não por um convite especial ou imposição. É um ato totalmente deliberado. A pessoa tem que tomar a decisão consciente de assumir a responsabilidade por si mesma. Tá, mas fisicamente, como acontece a entrada na tal Academia dos Mistérios? Aí que entra o pragmatismo moderno deles. A porta de entrada formal se dá pela aquisição de uma obra, um livro. O título é Manual do Guardião da Esperança. Um livro? Um livro. Esse material contém todas as diretrizes e instruções básicas para o percurso do templário contemplativo. E o mais interessante é que a aquisição é feita de forma aberta, através do portal oficial da editora deles, numa loja virtual chamada Wiclap. Espera, loja Wiclap, na internet? Sim, um e-commerce normal. Você entra, compra e recebe. Então, o que isso tudo significa na prática? É brilhante. O contraste é absurdo. O rito de passagem para uma jornada espiritual super profunda não é um segredo guardado a 7 chaves por um mestre misterioso. Não mesmo? É o ato super moderno, prático e totalmente intencional de ir lá abrir um site, comprar um manual básico e, por conta própria, decidir começar a estudar. Exatamente. A autonomia já é testada no passo zero.
O mestre não bate na porta da pessoa. O aluno é que precisa se levantar e dar o primeiro passo sozinho, ou sozinha, no meu caso. E é por isso que a declaração final do manifesto é tão incisiva. Eles fazem questão de deixar claro que a ordem não é um refúgio para quem deseja respostas prontas. Não é um colo quentinho para quem está perdido. De forma alguma. É um campo de formação, um campo de treinamento, para quem aceita o peso e a responsabilidade de pensar de forma independente. Bom, resumindo tudo que a gente destrinchou hoje, fica bem claro que a Ordem Pactis oferece, no fim das contas, um atalho para a lucidez. E isso numa era onde a gente sofre com sobrecarga de informações, dogmatismos e fake news para todo lado. Com certeza. Eles oferecem uma estrutura super rigorosa, filosofia, psicanálise e meditação, mas eles exigem, sem dó, que o caminhante carregue seu próprio peso durante a jornada. Não tem carona. Não tem atalho mágico. E eu queria deixar nossa audiência com uma reflexão final, um pensamento meio provocativo que expande o que a gente viu no texto. Oba! Adoro experimento mental. O manifesto afirma com todas as letras que a consciência é o verdadeiro templo e que nenhuma autoridade está acima da verdade. Certo. Se a gente tentar aplicar essa filosofia em larga escala, tipo no mundo inteiro, o que aconteceria com a nossa sociedade moderna? Porque a gente vive numa estrutura profundamente baseada em validação externa, em influenciadores ditando o que a gente deve fazer, em instituições que ditam as regras morais de cima para baixo. A gente terceiriza muito a nossa mente, né? Exato. Imagina o dia em que uma massa crítica de indivíduos decidisse, do nada, parar de buscar por salvadores, políticos, religiosos, gurus financeiros, e se todo mundo assumisse a total responsabilidade pela sua própria clareza interna e pelas consequências das suas ações. O sistema atual suportaria esse nível de lucidez ativa? Que pergunta fantástica! Eu acho que metade das indústrias e sistemas de poder desmoronariam no dia seguinte. Porque o medo e a dependência são muito lucrativos. Sem dúvida. Olha, esse foi um papo sensacional. Queria agradecer muito a quem nos ouviu até aqui. Foi uma viagem em tanto pela mente de um templário contemplativo. Fica aí a provocação. Continuem investigando a própria consciência de vocês. Não aceitem dogmas mastigados. E até o nosso próximo mergulho profundo.